Muito bem, eu gostaria de convidar você para a gente ler o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Nós vamos ler até o verso 32, terminando assim o capítulo 4 de Efésios. E aqueles que têm o boletim, tem o texto aí tanto em português como em inglês. O texto nessa semana eu fiz preferência para usar a NVI, por causa de uma diferença que ele tem com a NA, que eu vou usá-lo aqui na mensagem hoje, tá bom? Então, a palavra do Senhor Deus nos diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Como a gente tem percebido no andamento da carta de Efésios, nós vamos perceber que a tônica da carta, até o tom da carta mudou. Agora, a partir do capítulo 4, nós vemos expressões mais enfáticas do apóstolo Paulo. Aqui ele começa o texto com uma expressão muito interessante. Ele diz assim: e no Senhor insisto. Se a gente, quando lê um livro, consegue observar a mudança no tom do livro, aqui na carta também a gente consegue mudar a gente consegue perceber essa mudança. Paulo está agora um pouco mais enfático do que no capítulo 1, 2 e 3. Porque, como já disse lá no capítulo 1, 2 e 3, ele estava explicando para nós o que Cristo fez. Agora no capítulo 4, 5 e 6, ele está explicando para nós o que Deus quer que a gente faça. É interessante porque quando a gente lê o Antigo Testamento, e quando Deus chama o seu povo, há uma mudança drástica. Lá de quando chega o chamado em Abraão, até depois, no momento em que Deus vai dar a lei para Moisés. Deus vai ensinando o povo, ensinando o povo, ensinando o povo. E aí, quando chega na lei, a mudança do tom é diferente. E um dos chamados de Deus ali na lei, para o povo, é: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Agora parece que em Efésios, a retomada dessa tônica vem de novo.
Deus diz: olha, eu tirei vocês do lamaçal de pecado, eu fiz tudo isso para vocês, eu limpei vocês, vocês estão limpos por causa do sangue de Cristo. Ele diz isso no capítulo 1 e 2, né? Vai falando sobre essa ação de Jesus. Aí agora ele coloca a gente no mundo e diz assim: cuidado, não se suje de novo. Agora você está limpo, mas você foi colocado num lugar imundo. E provavelmente na hora que você vai andando neste mundo, a Bíblia diz que nós vamos de vez em quando nos sujando, que é o termo do pecado. Né? A Bíblia diz que o pecado, ele tenazmente nos assedia. Ele está como aquela cola tenaz, ele está querendo grudar de novo, aquela sujeira que precisa do taí para sair. E a Bíblia diz: se nós tivermos pecado, nós podemos confessar os nossos pecados, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, para nos perdoar de todos os pecados. Então veja, a dinâmica da carta agora fala para nós o seguinte: o Deus que livrou você, limpou você e deixou você nesse mundo perverso e imundo ainda, que você pode se sujar novamente, ele deseja que você se mantenha limpo. E então ele vai ensinar você como é que você pode viver neste mundo pecaminoso de uma maneira que você não se envolva de novo na lama do pecado. A temática de Paulo é para que os cristãos não vivam como os gentios, ou seja, não vivam como aqueles que ainda não experimentaram a graça salvadora de Deus. O tom da abordagem aqui de Paulo é: insisto que vocês não vivam. Eu insisto que vocês não andem como eles. Por que não andar como eles? E aí Paulo vai citar 5 características dos gentios. 5 características que tem aqueles que vivem a vida da maneira como eu e você não devemos viver mais. Ele começa o texto dizendo: os pensamentos dos gentios são fúteis. Eles vivem de maneiras fúteis, pensam em futilidades. Ele diz que o entendimento destes homens e mulheres sem Deus é obscurecido. Eu e você temos clareza. Jesus nos deu clareza. Mas as pessoas sem Cristo estão com o entendimento obscurecido. A Bíblia diz, e o Senhor aqui enaltece, que estes homens vivem em estado de ignorância. Ignorância é aquele que não tem um conhecimento. Eles são cegos. Espiritualmente, eles não enxergam um palmo à frente do seu nariz. A quarta característica é que eles têm um coração endurecido. O coração deles ainda não foi quebrantado e não foi trocado. E a quinta característica, eles são insensíveis espiritualmente. Então veja, Paulo diz: vocês foram livres deste meio. Vocês agora não podem voltar a viver como eles. Ou seja, eu não posso ter um pensamento fútil, eu não posso ter o meu entendimento obscurecido, eu não devo estar mais em estado de ignorância, eu não posso ter o meu coração endurecido e eu não posso ser insensível espiritualmente. Logo, nós que estamos em Cristo, Paulo vai dizer no texto: seguimos os ensinos de Cristo. Fomos esclarecidos por Cristo e andamos naquilo que Cristo ensinou. Então, logo, nós podemos ser chamados por Cristo com um desafio, sim, de viver a vida de maneira digna. Os ímpios não. Não espere dos ímpios uma vida digna. Não espere daquele que não conhece Jesus um comportamento digno. Eles são incapazes. Mas nós somos capazes. Porque o Espírito de Deus agora nos dá condições para viver uma vida de maneira digna. Para alcançarmos então esse propósito, nesse capítulo Paulo vai ensinar para nós uma dinâmica espiritual.
Sabe o que é? Eu ia trazer aqui uma maneira de ilustrar, mas eu ia precisar de um paletó bem velho e um paletó novo. Um novo eu tenho, bem velho eu não achei. Goodwill. Não deu tempo de ir lá. Eu tive a ideia ontem, falei, eu não vou. A ideia aqui do apóstolo Paulo, que ele usa o termo, e é por isso que eu fiz a escolha aí da NVI, porque a NAA não compreendeu esse texto mais perto do original, é a ideia de você se despir de uma roupa e você vestir uma outra roupa. Uma coisa que você faz todo dia, espero. Não é? Porque a roupa, depois de umas 12 horas, a validade dela já não está muito legal. A gente precisa tirar ela e colocar outra roupa. E eu me lembrei de um filme, não sei quantos aqui assistiram, o filme Karate Kid, o novo, feito com o Jack Chan e o filho do Will Smith. Não é novo, tão novo, né? Mas não é aquele Karate Kid dos anos 80. E esse filme do Jack Chan com o filho do Will Smith, o menino quer aprender o Kung Fu. E o Jack Chan é um mestre de Kung Fu e vai ensinar para ele o Kung Fu. E quem já assistiu ou esse ou outro Karate Kid, sabe que esses mestres, né, no filme tem uma maneira diferente de ensinar. Lá no de 80, lá era encerra o carro, lembra? Pule o carro. Quem já assistiu o Karate Kid para ver se eu não estou falando sozinho? Ai, graças a Deus. Então o Karate Kid antigo lá é encerra o carro. Serra, pinta a grade, pinta a grade, pinta o portão, né? Esse novo põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Então ele tem uma cena no filme, depois eu vou mandar para vocês no grupo da igreja, que ele diz assim, tira o casaco, pendura o casaco, pega o casaco, põe o casaco, tira o casaco, joga no chão, pega o casaco, tira o casaco. E o menino faz isso por horas e horas e horas. E ele fica bravo. Ele diz, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa absurda. Isso não é Kung Fu. Aí o Jack Chan chama ele e fala, vem cá, tira casaco, põe casaco. E começa a ensinar ele que ali dentro daquele movimento tem os golpes do Kung Fu. E aí ele começa a ficar espantado com aquilo. E depois deles terem um momento de luta lá para mostrar os golpes, o Jack Chan diz uma frase muito interessante. Ele diz, presta atenção, não desiste, porque tudo na vida é Kung Fu. Tudo na vida é Kung Fu. O vestir o casaco é Kung Fu. O tirar o casaco é Kung Fu. Como você lida com a sua mãe é o Kung Fu. Como você lida nas coisas é Kung Fu. Então Jack Chan queria ensinar para ele que, além de lutar, o Kung Fu ia trazer uma dinâmica de vida para ele. Eu não acredito muito nisso. Mas eu diria que esse texto das Escrituras, falando para nós, para tirar o casaco do velho homem e colocar o casaco do novo homem, tem a mesma ideia. Tudo na vida é cristianismo. Tudo na vida está relacionado com como você vive com Cristo. O cristianismo não é o momento do domingo de manhã. O cristianismo não pode ser uma parte da sua vida. Porque tudo na vida é cristianismo. Então eu queria convidar você nessa manhã a tirar o casaco da vida pecaminosa, o velho homem, e colocar o casaco numa vida santificada, que é o novo homem. Essa é a dinâmica do texto. Vamos nos despir do velho homem e vamos nos revestir do novo homem. Por que se despir do velho homem? O texto continua. Vamos nos despir do velho homem porque o texto diz que este velho homem se corrompe, está lá no versículo 22 ou 23, ele se corrompe por desejos. Então eu não posso viver uma vida como o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. É bem provável que o apóstolo Paulo esteja lembrando do coração extremamente corrupto que o pecado nos deu.
É bem provável que o apóstolo Paulo esteja lembrando aqui de Jeremias 17:9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, diz as Escrituras. Quem poderá entendê-lo? É muito provável que o apóstolo Paulo esteja lembrando aqui desses desejos enganosos ao ensino de Jesus, que diz: não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai, porque o que sai, sai do coração do homem. É no coração do homem que estão inseridos os pecados. E aí ele começa a dizer lá uma gama de pecados que Jesus disse que estão no coração do homem. Então, é claro que nós estamos lutando contra um coração enganoso. Enganoso é um coração, mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Esse coração corrompido, adivinha, precisa ser vigiado todos os dias. Ele precisa estar sendo limpo todos os dias, pois facilmente ele se deixa levar. Lembra, Jesus nos tirou do mundo, nos limpou e nos colocou de novo, e disse: toma cuidado, as sujeiras virão. Os anseios pelo pecado vão estar perto da gente. O pecado tenazmente nos assedia. É impossível você viver um dia sem pecar. É impossível você viver um dia sem ser tentado. É impossível. Essa é a dinâmica da vida espiritual. A gente quer viver uma vida se despindo do que nós entendemos que o Senhor nos manda aqui. E o que o Senhor manda você tirar hoje? O que o Senhor escreve para essa igreja, para viver de uma maneira digna? O que a gente tem que tirar? Quais são os casacos que a gente tem que tirar? Então, a primeira coisa que ele diz: abandone a mentira. Interessante isso, né? Porque as Escrituras nos ensinam: seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso procede do diabo. É interessante porque a Bíblia faz uma colocação ambígua. Ele diz: Satanás é o pai da mentira, para nos mostrar que quem é a verdade é Jesus. Então veja, eles estão em lados opostos de escolha. O velho homem sempre vai escolher o caminho da mentira. Porque a mentira, ela tira de nós vamos dizer assim, a pressão de dizer a verdade, mesmo quando a gente não quer dizer a verdade. A mentira é uma escolha mais fácil. Então Paulo diz: cuidado, abandonem a mentira. Deixem ela longe de vocês, em todos os relacionamentos. A mentira não deve fazer parte da nossa vida. Outra coisa que ele diz que eu tenho que tirar o casaco é o casaco da ira. O pecado da ira, irmãos, é o espaço predileto do diabo para agir em nossa vida. Por isso o texto diz: abandone a ira, não deem lugar ao diabo, não se ponha o sol sobre a sua ira. O diabo é aquele que está sempre tentando o povo, e um lugar que às vezes a gente dá muito para ele é a ira, porque a ira é impulsiva. A ira te faz perder a razão em instantes. É por causa da ira que um marido bravo enfia a mão na cara da esposa. E depois ele fala: o que eu fiz? É no momento de ira que um camarada com a arma pega, puxa e atira. É no momento de uma ira que você está lá dirigindo tão bem e de repente você sente que tem que dar uma fechada naquele cara que está do seu lado. É no momento de ira que está tudo bem dentro da sua casa e de repente você sai de uma conversa e bate a porta. Pum! A ira demonstra para nós o que está dentro. E Satanás está pronto para assumir o lugar quando a gente dá um lugar para ele. E uma ira não
trabalhada, uma ira que não se apazigua, uma ira que não leva a um arrependimento, vai levar a outra situação. Se o sol se pôr, você perdeu a oportunidade de consertar. Eu li um livro sobre aconselhamento pastoral, muito bom, e o autor colocava assim que, embora a gente não ache, a ira é o pecado mais comum entre os crentes. Mais comum. Sabe por quê? Porque a gente dá outros nomes para ele. A gente dá um nome de gênio forte. Eu tenho gênio forte. Se você nasceu na Espanha, melhor ainda, você pode dizer meu sangue espanhol. Chique. Se você nasceu na Paraíba, então, é isso sossegado. Sou paraibano, paraibano é assim. Condenar não pegue. Ele coloca aqui, não roubar. O roubo sempre foi um pecado muito comum ao ser humano. Se apropriar de algo que não lhe pertence. Isso está embutido, irmãos, no primeiro pecado. O pecado da Eva. O primeiro pecado da Eva não foi só desobediência, foi o roubo, porque aquela árvore não pertencia a ela. O primeiro pecado, o roubo. O primeiro pecado está embutido também o furto. E nós somos muitas vezes tentados a roubar. Roubar algo de alguém, roubar a posição de alguém, roubar alguém de alguém. É assim. O que é o adultério? É o roubo. É quando você rouba alguém de alguém que não lhe pertencia. O roubo está relacionado com a minha falta de paz e tranquilidade com aquilo que eu tenho. Então Paulo diz, não roube. A gente acha que roubar é só não ir lá na vendinha e pegar aquela maçã sem ninguém ver. É pegar aquele troco que a pessoa deu a mais e colocar no bolso e dizer, oh, Jesus me abençoou. Né? O roubo está ligado em muitas outras áreas da nossa vida. Outra coisa, outro paletó que eu tenho que deixar, não falar palavras torpes. É interessante que a tradução para torpe também pode ser podre. O que seriam palavras podres? Por exemplo, maledicência, xingar, palavrões, tudo isso que sai da sua boca, que não vai produzir vida, vai produzir morte. Tudo aquilo que não vai glorificar Deus, que vai te fazer parecido com o ímpio. Eu tive um grande teste de fé logo que eu me converti. Porque quando eu me converti, eu disputava torneio de truco com as pessoas do meu trabalho. E o truco não é um jogo muito saudável, espiritualmente falando. E quando eu me converti, eu não queria perder os meus amigos, a relação com os meus amigos. E então, quando a gente almoçava depois da empresa, a gente almoçava correndo e ia para o truco. E quando a gente sentava na mesa, o ambiente de truco é um ambiente para você xingar as pessoas. Ainda que seja um xingamento, não com a intenção de você brigar com a pessoa, mas não são palavras muito bonitas. Então eu descobri, depois de um tempo, que eu não poderia falar o que eles falavam. Eu até poderia ouvir o que eles falavam, porque não tinha como não ouvir. Mas eu não devia mais falar o que eles falavam. Porque o Senhor não quer, aí é o outro casaco que eu tive, né? Não entristeça o Espírito. Se você diz estar no Espírito, não pode viver como se não estivesse. Você não pode negligenciar a obra de salvação, a obra de regeneração, a ação do Espírito na nossa vida, a comunhão que Ele quer trazer conosco,
com Deus e com os demais. Entristecer o espírito, apagar o espírito, são frases colocadas na Bíblia para dizer para nós o seguinte: o nosso maior relacionamento agora, importante, é com Deus. Qualquer coisa que vai tirar o meu relacionamento com Deus vai entristecer o Espírito de Deus. E esse é um casaco que eu tenho que tirar. Então, muitas vezes, quando você se converte, quando você tira o casaco, algumas amizades vão com esse casaco. Algumas afinidades se vão com esse casaco. Algumas posturas importantes você tem que tomar, e algumas coisas se vão por causa dessas posturas. Não entristeça o espírito. Outra coisa que você precisa se livrar é um pacote de problema no relacionamento, que é um casaco pesado, que a gente tem que tirar. Paulo termina dizendo: livre-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda maldade. É um casacão. Sabe aqueles casacos de frio? Pesadão que você usa? Esse é o casaco que Paulo diz aqui. É o casaco dos problemas do relacionamento. É um pacote de problemas que vai atrapalhar o seu relacionamento. Amargura é igual falta de perdão. Indignação é o mesmo que falta de confiança. Você está indignado com algo, você está sem confiança. Olha de novo, a ira voltou. Por que será? É um dos pecados que a gente mais gosta. Como já disse, a gente muda o nome deles. Gênio forte. Olha outro pecado, gritaria. Gritar com a pessoa é não ter consideração por ela. Muitos casamentos se sucumbem por causa da gritaria. Porque você assume o controle na vida do outro por força, por violência. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando um casal grita um com o outro, é porque os seus corações estão distantes. Gritaria, calúnia. Se você não tem certeza de algo sobre alguém, não fale. E se você tem certeza, mas aquilo não lhe diz respeito, não vai edificar, não fale também. Calúnia, talvez um dos pecados mais graves da igreja. Porque a gente gosta de falar do que não devemos falar. Ou de quem não devemos falar. Abandone o pecado. Tire esse casaco. Por último, maldade. Fazer algo para que o outro se dê mal. Crianças que não têm Cristo são maldosas. Você já sabe das brincadeiras que as crianças fazem uma com a outra. Por maldade. Adultos são maldosos. E às vezes a gente faz as coisas para as pessoas por maldade. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos nessa dinâmica da espiritualidade ordenada pelo Senhor Jesus é que a gente quer alcançar essa força e nos livrar do pecado tentando lutar com ele aqui. E eu já aprendi uma coisa. Você nunca vai vencer o pecado se você ficar brigando com ele. Sabe como a gente vence o pecado? Quando a gente se afasta. Lembra de José? Qual era o pecado que queria que José cometesse? A mulher de Potifar queria levá-lo, ao adultério. O que o José fez? Ficou lá dizendo para a mulher: hoje não, sai daqui. Aí voltou no outro dia e disse: não também. José não ficou lutando contra a sua relação com aquela mulher. Ele simplesmente fugiu. Ele saiu de perto. Ele procurou um outro caminho. Então eu aprendi na minha vida o seguinte, que não adianta a gente ficar tentando lutar contra o pecado. O pecado você deve se afastar dele. Como é que a gente se afasta do pecado? Se a gente se aproxima de Cristo. Se toda vez que você pensar em algum pecado, desejar algum pecado, na hora que você for fazer aquilo ali, você falar: não, vou trocar, vou ler as Escrituras agora. Estou com vontade de pecar de novo. Agora eu vou orar. Estou com vontade de pecar de novo. Não, agora eu vou ler um bom livro. Eu vou ter um tempo de espiritualidade. Então, por um momento,
Quando a gente pensa na vida do pecado, nós devemos pensar que desfazer dos casacos é importante. Mas você não pode ficar sem nenhum. Por isso Paulo diz então que quando a gente tira o casaco, a gente tem que colocar outro. E a segunda parte do texto diz, você precisa se vestir do novo homem. Como que a gente se veste do novo homem? Esse novo homem, o texto diz que ele é formado em nós pelo Espírito de Deus, pelos ensinos de Jesus, segundo está aí no texto. É isso que vai dar a nós uma aparência com o Senhor. Então essa ação de tirar o casaco do velho homem e colocar o casaco do novo homem é diária. Todos os dias você vai precisar. Todos os dias o seu casaco vai sujar. Todos os dias você vai ter que ter comunhão com Deus. Todos os dias você vai ter que falar para Deus, Senhor, eu sujei o casaco, vou tirar ele aqui, me perdoa, vou botar outro casaco, Senhor. Você vai ser tentado a mentir, você vai ser tentado a caluniar, você vai ser tentado e às vezes você vai cair e você vai fazer. Às vezes você não tem nem noção de que você estava fazendo aquilo e depois o Espírito te desperta para o que você fez como um pecado. Então é o momento de você dizer para Deus, eu quero tirar o pecado, eu quero fazer uma outra coisa, eu vou botar o casaco que o Senhor me deu. Quais são os casacos que o Senhor deu para nós? Falem a verdade. Irmãos, nós somos representantes da verdade. Jesus se identifica, eu sou o caminho, a verdade. Nós nos identificamos com isso. Nós não podemos de maneira nenhuma nos entregarmos à mentira. Mais à frente nós veremos que a verdade é uma arma espiritual. Lá no capítulo 6, quando ele vai falar da guerra espiritual, e ele vai dizer que nós precisamos usar uma roupa para a batalha, e ele vai dizer que nós temos lá o cinto da verdade. O cristianismo empunha a verdade. O nosso Senhor é a verdade. Não existem duas verdades, 3 verdades, 4 verdades. Existe uma verdade maior e ela é Cristo. E eu preciso levar essa verdade. Mas ninguém vai acreditar nessa verdade se eu me corrompo com a mentira. Vista o casaco da verdade. Vista o casaco do apaziguar a ira, de você ser manso. Jesus ensinou que os mansos são bem-aventurados. Faz parte do fruto do Espírito Santo o domínio próprio. Portanto, sim, nós podemos evitar as ações em meio à ira. Talvez a gente não consiga evitar a ira, mas as ações provocadas pela ira, sim, nós devemos evitar. Apaziguar a ira no nosso coração e no meio da onde a gente está é prova de que nós estamos vestidos com o casaco que Deus nos deu, movidos pelo Espírito de Deus. Quando ele diz para você não roubar, ele não diz só para você não roubar. Sabe o que ele diz? E esse é um dos textos que eu, vou dizer que eu tive uma inspiração quando li, porque foi um dos textos que mexeu muito comigo quando eu li e eu entendi esse texto. Porque ele mostra uma mudança. Olha a mudança drástica que Jesus mostra nesse texto. O que o ladrão quer? Ele quer tirar algo do outro e trazer para si, não é? O que o ladrão é? Ele é cobiçoso. A cobiça está nele. Porque se ele não pode ter aquele celular, por que aquela pessoa pode ter um celular? Não é? Então, eu vou tomar o celular daquela pessoa porque eu quero o celular dela para mim. Se a pessoa tem alguma coisa que eu quero, eu vou tomar. Isso é ladrão. Então Jesus diz, vocês não roubem mais.
Vocês não roubem mais nem o troco da feira. Não lhes pertence roubar mais. E então Jesus diz para nós que a nossa nova vida digna em Cristo agora é a vida de alguém que trabalha. Olha a mudança. É alguém que não mais quer roubar dos outros, mas é alguém agora que quer construir algo para si. Eu posso ter um iPhone 16? Posso. Não tem problema você ter um iPhone 16. É o 16 que não sou agora, né? Estou errado não, né? Você pode ter um 16. Não tem nenhum problema você ter um 16. Você comprou com o seu dinheiro? Você trabalhou? Foi digno o dinheiro que saiu do seu bolso e você foi lá e comprou um telefone novo? Então, o texto vai dizer para mim o seguinte: trabalhe para conquistar as coisas. Olha a primeira mudança. O cara roubava para ter alguma coisa, agora ele não rouba mais, agora ele trabalha. Porque a palavra de Deus é contra a preguiça. Então é preciso trabalhar. Primeira mudança, mas o texto tem uma segunda mudança magnífica. E é aqui que eu me espantei a vez que eu li e eu entendi. Porque ele diz: não roube mais, trabalhe para você se sustentar e distribua aos que precisam. Ai, Jesus. Olha que mudança. Alguém que roubava, agora é um doador. Alguém que queria tudo para si, agora abre mão de algo para ele para dar para o outro. A mudança maior não está em eu trabalhar para ter um iPhone 16 agora. A mudança maior está no seguinte: eu vou trabalhar, mas se eu for gastar todo o meu dinheiro no iPhone 16, eu não posso, porque o meu dinheiro precisa sobrar para eu abençoar quem precisa. Então não trabalho só para mim. O meu dinheiro deve estar nos dízimos e ofertas da igreja. O meu dinheiro deve estar numa entidade carente em que eu confie que vai ajudar alguém. O meu dinheiro deve estar no irmão ao lado que às vezes está passando necessidade e eu posso estender a mão e abençoar a vida dele. Olha que dinâmica. Alguém que era ladrão agora é alguém que é provedor. Tire o casaco ruim, revista-se com o casaco do Espírito de Deus, da restauração. Usem a língua para edificar. Enquanto os ímpios usam as suas línguas para o pecado, como nós vimos, o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Você quer ver uma pessoa que gosta de futebol, você chega do lado dele e ele só fala de futebol. Antigamente, agora não mais tenho visto isso, mas antigamente eu lembro quando eu chegava na casa dos meus parentes, a minha mãe e minhas tias se reuniam. Qual era a conversa? Novela. Era a novela das 6, depois mudava para a novela das 7, a novela das 8 e ia na novela. Novela. Por quê? Porque a boca fala do que cheio está o coração. Então o texto nos convida a ter uma boca abençoadora. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: é possível fluir da mesma fonte água doce e água amarga? Não. Então não é possível da boca de um cristão sair maledicência, maldade, todo tipo de besteira. Uma outra grande crise que eu tive quando eu me converti, porque eu tinha na empresa amigos muito besteirentos. Então quando eu me converti, eu era num ambiente em que 10 palavras que se falavam, 11 era palavrão.
Imagina a minha crise com aquilo, a partir de então. Eu tive a graça de Deus de abandonar esse padrão do palavrão. Maledicência, palavrão, toda bobagem, aquelas conversinhas de duplo sentido, tudo isso, Jesus nos dá a graça por meio do Espírito de trocar por uma língua que abençoa, que edifica, que promove. Capacidade de Deus para nós. Por último, sabe aquele pacotão que Paulo fala lá da gritaria, maledicência? Ele termina dizendo: troca isso. Sejam bondosos uns para com os outros. Para que você vai ser maldoso com o outro? Seja bondoso. Para que você vai guardar a amargura? Perdoe uns aos outros. Então nós fomos convidados para viver comunhão. Então, ao invés da maldade, nós abençoamos e agimos com bondade. Ao invés da amargura, nós nutrimos o perdão. Nós descobrimos a realidade das Escrituras que diz que nós devemos perdoar uns aos outros 70 vezes 7. E Paulo termina esse trecho dizendo assim: perdoe assim como Cristo perdoou você. Ele nos convida a um alto grau de maturidade espiritual capaz de perdoar qualquer ofensa. Por causa da graça de Cristo sobre nós. Quero terminar dizendo o seguinte: você foi salvo para viver uma vida que glorifica o Senhor. Uma vida que testemunha aos gentios que você foi transformado pela graça de Deus. É por isso que lá no Antigo Testamento a gente às vezes não entende, né? Eu não sei quantos aqui já leram Levítico. Primeira vez que eu li o livro de Levítico, eu fiquei assim: não é possível. Não é possível. Deus pediu umas coisas para aquele povo que não tinha noção, não tinha... Você olha para aquele texto e fala assim: isso aqui, Senhor, com todo respeito, isso é uma bobagem. Para nós é. Deus não fica triste se você ler Levítico e falar isso. Porque nós estamos no século 21, nós estamos distantes daquele texto há muito tempo. Mas para aquele momento, Deus dizia até como o povo devia criar o seu gado. Como o povo devia fazer a sua comida. O que o povo podia ou não podia comer. Então, quando você olha para aquele texto, você diz: gente, quanta... Mas um dia eu aprendi num dos textos que o Senhor diz que Ele estava criando um povo santo, separado, diferente. Então, muitas coisas que Deus pedia para o povo de Israel era para que o povo ímpio visse Israel diferente. Quando Deus dá o Espírito Santo para a igreja, é para que a gente possa viver de maneira diferente. É assim que o povo ímpio olha para nós e diz: gente, como é possível a pessoa viver daquele jeito? E aí a gente pode dizer para ela o seguinte: olha, não é porque eu sou bom não, porque eu sou ruim pra caramba. É por causa da graça de Cristo em mim. Lembre-se, o desafio é despir e revestir todos os dias. Sabe por quê? Porque tudo na vida não é Kung Fu, é cristianismo, é relacionamento com Deus, é viver em Cristo, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Foi para isso que o Senhor nos salvou e nos deixou aqui. Quero orar por nós, para que o Senhor nos dê graça, para a gente todo dia ter a força em Deus para fazer esse exercício. Tirar a casaca, colocar a casaca, tira a casaca,
Põe casaco. Porque só assim a gente vai conseguir viver uma vida digna. Dia após dia. Melhorando. Lutando contra os pecados. Trazendo a espiritualidade que Jesus deu para nós. Para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus, muito obrigado por essa manhã. Pela tua palavra que nos ensina a despir das coisas que muitas vezes estão agarradas em nós. Tenazmente nos assedia. Faz muitas vezes tanta parte de nós que nós até mudamos o nome do pecado para alguma coisa que a gente acha que é tão natural na gente. Teu Espírito tem condição e poder para nos livrar, para ajudar a gente a tirar esses casacos. E, ó Deus, o Teu Espírito também tem poder para nos ajudar a nos revestir, a colocar os casacos que realmente importam, para que a nossa vida glorifique o Teu nome, não só aqui na igreja, mas em todos os ambientes, aonde a gente estiver. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.